Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova das suas casas e, de modo especial, vocês que estão aqui. Nosso auditório Santa Clara hoje está lotado. Vocês vieram participar aqui já do dia inteiro, né? Do dia da celebração de Corpus Christi. E aqui vamos continuar a conversa que nós tivemos de manhã lá no Centro de Evangelização. Parece que eu fiz às 11 horas sobre a Sagrada Eucaristia. E queremos continuar aqui esse estudo, esse aprofundamento. Olha, o estudo da Eucaristia não tem fim. Por quê? Porque Deus é infinito, Deus é inesgotável, né? Então é impressionante. Quanto mais eu estudo, leio sobre a Eucaristia, mais tem coisa para a gente aprender. Ok? Vamos entregar então esse programa nas mãos do Senhor, para que Ele prepare o meu coração de vocês para a gente fazer um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a Nossa Senhora que com a sua intercessão materna interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero dizer o nome de vocês que estão aqui, o nome de vocês, não, a cidade de vocês, pelo menos, tá? E tem muita gente aqui hoje, graças a Deus. Temos uma caravana de Montenegro, no Rio Grande do Sul, Mistério da Fé. Quem são? Isso, olha, o câmera vai focalizá-lo. Sejam bem-vindos. Paróquia São Pedro, Praia do Sul, Vitória do Espírito Santo. Se eu falar alguma coisa errada, vocês desculpem, né, gente? Porque está um manuscrito aqui, de repente alguma coisa não fica bem escrita. Paróquia São Domingos de Osasco. Temos amigos de Juiz de Fora, Minas Gerais, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Uberlândia, Minas Gerais, Cachoeira Paulista, São Paulo, Itaperuna, Rio de Janeiro, Jundiaí, São Paulo, Santos, São Paulo, Carmo do Cajuru, Minas Gerais, é a paróquia Nossa Senhora do Líbano, Nossa Senhora do Carmo, certo? Beleza. Alfenas, Minas Gerais, Caravana de Nova Serrana, Minas Gerais, Jundiaí, São Paulo, Paróquia São Francisco Xavier, Belo Horizonte, Minas Gerais, Fortaleza, no Ceará, Auriflama, São Paulo, Itaúna, Minas Gerais, Paróquia Nossa Senhora da Piedade, está ali, ok, Montes Claros, Minas Gerais, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, Guarulhos, São Paulo, e Caravana de Amontada e Itarema, no Ceará. Está ali. Muito bem, gente, sejam bem-vindos. Vamos fazer o nosso programa junto, continuando a nossa conversa sobre a Sagrada Eucaristia. Eu quero aqui começar mostrando o livro, muito importante, do padre Rafael Solano, Ideologia de Gênero e a Crise da Identidade Sexual. Olha, o padre Rafael Solano já esteve aqui comigo na Escola da Fé, é um especialista em ideologia de gênero, essa coisa horrorosa, essa ideologia feminista maluca, que quer dizer que não existe sexo. O que nós somos, então? Anjos. Quem não tem sexo é anjo. Anjo é assexuado, né? Então, é uma coisa perigosa. Inclusive, eu estou fazendo uma coleção de livrinhos, assim, sobre cada assunto da fé, e um deles, inclusive, é esse. Você sabe o que é ideologia de gênero? É muito importante saber o que é isso. Por quê? Porque estão ensinando isso nas escolas, para as criancinhas de 3, 4 anos de idade. Votaram no Brasil inteiro, né? O Congresso Nacional não deixou entrar a ideologia de gênero
no Plano Nacional de Educação. Mas depois obrigaram os estados e os municípios a votarem. Eu não entendi. Se a lei maior, que é nacional, proibiu, como é que depois aceita que entrar no estado e município? Agora todos os municípios estão votando. Graças a Deus, mais de 90 municípios em que a lei já foi votada não passou. Porque se passar, os professores podem ensinar para as crianças, você não é homem nem mulher, você é criança, você vai escolher teu sexo mais tarde. Por isso que não fala mais de sexo, fala de gênero. Porque sexo são dois, masculino e feminino. Gênero, já estão falando em mais de 50 categorias de gênero nos Estados Unidos. É homossexual masculino, homossexual feminino, bissexual, transexual, transgênero. E estão criando cada dia uma coisa nova. Ora, gente, eu quero embasar o livro do padre Solano numa coisa muito simples. A ciência, a natureza, diz que só tem dois sexos. Quando você examina os cromossomos de todas as células de qualquer pessoa, tem um cromossomo lá que identifica o sexo da pessoa. Ou é XX ou é XY. Se é XX é mulher, se é XY é homem. Não tem XZ, XT, XH, XL, não tem. Quer dizer, então é uma ideologia anticientífica, não é antirreligiosa apenas, é anticientífica. Ou seja, é um absurdo. É como se eu dissesse para você, 2 mais 2 igual a 5. Eu quisesse passar por cima da matemática e inventar uma coisa nova, entendeu? Então, é preciso, por isso que o padre Solano escreveu esse livro, publicado pela editora Canção Nova, Ideologia de Gênero, e eu já tinha feito esse também pequenininho, sobre ideologia de gênero. Ok. Outra coisa que eu queria dizer, quem quiser assistir algum programa da Escola da Fé anterior, que você tenha perdido, você pode ver pelo facebook.com/Escola da Fé, os programas anteriores, tá? Ou pelo youtube.com/TV Canção Nova. Então, programas anteriores, tanto esse programa aqui, quanto o programa, por exemplo, Pergunte e Responderemos, que eu faço quarta-feira à tarde, também você pode ver, tá certo? Bom, quem quiser mandar sua pergunta aqui para o programa, dos assuntos que nós estamos tratando, hoje vamos falar da Eucaristia, mas nós estamos numa sequência de estudos sobre a moral católica, a gente deve ir até o final do ano. Pode mandar sua pergunta por 2 ou 3 caminhos. Telefone 12 31 86 2600, ou então pelo e-mail escoladafé@cançãonova.com, ou então pelo facebook.com/Escola da Fé. Ainda tem o Twitter, @Escola da Fé. Então, não falta aí canais de comunicação para você se comunicar com a gente, tá bem? Bom, vamos conversar um pouco sobre a Eucaristia. Eu quero só rapidamente mostrar alguns livros sobre a Eucaristia, porque, como eu disse, é inesgotável o assunto. Inesgotável. Um livrinho bem prático que eu escrevi, Como Preparar-se para Comungar Bem. Né? Como você preparar? Né? É preciso, Santa Teresa dizia, é no amor com que a esposa prepara os aposentos para o esposo que ela mostra a ele o seu amor. Então, preparar também o aposento aqui para receber Jesus. Né? Então, é um livro para preparar, né? Fazer uma boa confissão, se for necessário, aqui sobre a confissão. Dr. Scott Hahn, aquele que escreveu Todos os Caminhos Levam a Roma, aquele pastor protestante que se converteu ao catolicismo, teve aqui na Canção Nova ano passado, um dos maiores pregadores católicos dos Estados Unidos hoje. Escreveu essa beleza de livro, O Banquete do Cordeiro. É a missa pela qual ele se converteu. Ele era o pastor, sentava o malho na igreja, um dia chama assistir uma missa. Ele ficou abobado. Por quê? Porque ele era doutor em Bíblia pela Universidade da Pensilvânia. Eu estive na casa dele 2 vezes nos Estados Unidos. E ele assistiu a missa, ele viu na missa o Apocalipse. Aquela liturgia do Apocalipse, aqueles 24 anciãos que se curvavam diante do trono do Cordeiro. Ele ficou abobalhado. Por quê? Porque ele é doutor e a tese dele de doutorado em Bíblia foi sobre Apocalipse. Ele diz nesse livro que a missa é o céu aqui na terra. Quem não entende o Apocalipse não entende a missa, quem não entende a Bíblia, a missa não entende o Apocalipse. Um livro maravilhoso. Né? Bom, eu escrevi um livro, O Segredo da Sagrada Eucaristia. Tem meu nome aqui, mas, na verdade, o conteúdo não é meu.
eu peguei 5 livros escritos por um santo devotíssimo da Eucaristia, São Pedro Julião Eymar, que tem um livro belíssimo chamado Flores da Eucaristia. Leia esse livro, é um resumo. Eu peguei os 5 livros dele, fiz uma síntese e escrevi esse livro aqui. Então, eu acho que é uma monografia, é riquíssimo. Eu posso recomendar porque não é meu, é o que São Pedro Julião Eymar ensina. Este livro maravilhoso, A Eucaristia, Pão da Vida Eterna, é de um bispo Raffaello Martinelli, do Vaticano, que trabalhou mais de 20 anos com o Papa Bento XVI sobre catequese do Vaticano. Inclusive, o padre Paulo Ricardo me disse que trabalhou lá no Vaticano com esse livro. Esse livro é para preparar crianças e jovens para a primeira comunhão e para a crisma, explicando detalhadamente, com figuras, o que é a Eucaristia, o que é a missa, os sinais, as vestes sagradas. Olha, todo muito bem ilustrado. Eu não conheço, nós fomos buscar esse livro em Roma, traduzimos para o português e publicamos aqui. Eu não conheço um livro, sinceramente, assim, tão didático e tão atualizado. E o Dom Raffaello Martinelli é especialista em catequese. Okay? Muito bem, eu gosto de mostrar isso porque o assunto é muito amplo, né? De jeito nenhum a gente vai conseguir explorar aqui, né? Teria que ter muito tempo para isso. Eu queria, antes de usar alguns slides que eu preparei aqui também, eu queria dar uma recordada rápida do que eu falei de manhã, porque nem todo mundo acompanhou a minha palestra de manhã, né? E eu quero fazer uma sequência. Bom, de manhã eu coloquei o seguinte: por que Jesus instituiu a Eucaristia? Vamos fazer uma síntese assim. Bom, Jesus instituiu por amor. Na noite que ele foi traído, na quinta-feira, foi a noite que ele mais nos amou. Coisa impressionante, né? O lava-pés começa São João dizendo: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é isso até o fim? Ele entregou seu corpo na cruz, na morte, para a nossa salvação, e entregou seu corpo em forma de hóstia. Eucaristia, alimento e remédio para a nossa vida. Um ato de amor assim, insuperável. Um Deus que se faz homem, que se entrega a nós num pedacinho de pão como alimento. Quem de nós teria coragem de se transformar num pedaço de pão? Jesus teve essa coragem. Por quê? Por amor. Eu me lembro de uma história de um oficial francês católico, lá nos Marrocos, durante a Segunda Guerra Mundial, que ele estava com um outro oficial que era muçulmano, e passou um padre carregando a Eucaristia, né? E o oficial católico francês se ajoelhou quando o padre passou com a Eucaristia. E o muçulmano falou para ele: eu não entendo esse Deus de vocês. Um deusinho que fica num pedaço de pão. O nosso Alá não cabe no universo. Aí o oficial francês disse: o nosso Deus também não cabe no universo, mas por amor ele se fez pão. Porque ele me ama, porque ele quer ficar aqui no meu coração. É por amor. Olha que beleza, é por amor. Então, Jesus sabia que nós somos uma miséria. E ele disse, né, lá na Santa Ceia, João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Nada, gente, é nada. Eu não consigo ser um bom pai, um bom marido, um bom professor, um bom cristão, um bom catequista. Não consigo, sem Deus. Porque o pecado original estragou a natureza humana. Nos fez assim, egoístas, não é verdade? Assim, cheio de amor próprio, cheio de apego ao dinheiro, apego às pessoas, né? O Papa João Paulo II diz que o pecado original tirou os nossos olhos de Deus e voltou os olhos para as criaturas. O que é a santificação? É de novo tirar os olhos das criaturas e voltar os olhos para Deus. Deixar Deus ocupar a nossa vida. Não o dinheiro, não a fama, não o prazer, não a criatura, não, mas Deus ocupar a minha vida de novo. É isso que consiste a santificação. Então, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E aí ele diz uma coisa muito importante: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque eu sou o tronco, vocês são os ramos. Se o ramo se desprender do tronco, ele seca, morre e não dá fruto.
permaneça em mim e vocês vão dar fruto. Então, ele instituiu a Eucaristia para a gente permanecer nele e ele permanecer em nós. Tanto assim, que quando ele faz o discurso da Eucaristia, no capítulo 6 de São João, lá na sinagoga de Cafarnaum, que os seus restos estão lá ainda até hoje, nas suas ruínas, né? Quem vai à Terra Santa vê lá, do lado da casa de São Pedro, onde tem uma igreja hoje, São Pedro morava ali, então, e do lado tinha a sinagoga de Cafarnaum. Jesus chegou lá e fez o discurso da Eucaristia. O capítulo 6 de São João é o capítulo mais longo, que tem 71 versículos. E Jesus coloca 3 coisas ali fundamentais. Claro que muito mais, eu vou destacar 3. Né? Só que a plaquinha do intervalo já levantou ali. Então, eu vou para a televisão, é tudo marcadinho. Então, vou fazer um intervalo, você vai ver que é muito rápido, não vai dar mais do que 3 minutos, e a gente já volta aqui. Espera aí.